Assassinato da Marielle Franco, gente, em julgamento. PGR disse que já reuniu todas as provas lá no Série Notícias. Vamos ver juntos, com Heloísa Vilela. É siciliano, mas é uma confusão muito comum, então feita aqui o ajuste. O que foi acusado e que foi comprovado que a acusação era falsa era o Marcelo Siciliano, vereador do Republicanos do Rio de Janeiro. Muito bem, e eu quero contar um pouco para vocês agora, são 8h46, como é que vai funcionar esse julgamento no dia de hoje. São 2 dias de julgamento, né? Então, quem vai abrir a sessão é o ministro Flávio Dino, e aí ele vai passar a palavra para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele vai fazer, então, a leitura do relatório, depois começam as sustentações orais, o vice-procurador-geral da República tem até 1 hora, que pode ser prorrogada por mais meia hora, mais 30 minutos para apresentar a acusação. Depois quem vai falar é o advogado, o assistente, indicado pelas famílias de Marielle e do motorista Anderson Gomes. E aí, por fim, a gente vai ter, então, as defesas dos réus, eles vão ter cada 1 hora para apresentar os argumentos, né? Depois que se concluir essa etapa, aí a gente vai começar, então, para o voto dos ministros da primeira turma. Além do ministro Flávio Dino e do ministro Alexandre de Moraes, votam também Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Se houver condenação, as penas também serão fixadas por esse colegiado. São 8h47, eu quero ir direto com a Elo em Brasília, porque a Elo vai acompanhar, ela está ali na porta do STF, onde daqui a pouquinho deve começar, então, esse primeiro dia de julgamento, ela tem outras informações para atualizar a gente, né, Elo? Bom dia. Bom dia, querida. Pois estamos aqui de volta a esse local onde grandes decisões têm sido tomadas ultimamente e, como muito bem colocou a ministra Aniele Franco, decisões que são um caso, nesse caso aqui é um caso de assassinato, mas é um caso que diz muito a democracia brasileira, com certeza, porque sem justiça para esse tipo de crime que mescla política, milícia, né, e interesses econômicos, é impossível ter uma democracia funcionando. Então, a gente teve aqui agora há pouco uma coletiva das famílias de Anderson Gomes e de Marielle Franco, que colocaram algumas ponderações importantes a respeito desse dia. Eu acho que a gente tem aí uma fala da filha da Marielle, que foi uma pessoa que se emocionou muito ao falar desse caso, e também da ministra Aniele e da então esposa de Marielle Franco, Mônica Benício, todos com colocações muito importantes. Eu não sei qual a sonora delas que vocês querem chamar primeiro, mas a gente tem essas 3 aí que a gente pode trazer. Aniele também teve falas muito importantes, inclusive respondendo uma pergunta nossa a respeito de como essas medidas, essas propostas de combate ao crime organizado, a PEC da segurança, podem ou não dar conta de desmontar, como ela chamou, esse ecossistema da violência política que existe hoje no Rio de Janeiro. Perfeito, Elo. Vamos começar então com essa entrevista, com essa fala da Aniele. Ela inclusive afirma que, apesar do julgamento, ela espera que essa decisão final sirva como resposta àqueles que acreditaram. Vocês querem começar com a filha? Então tá bom. Então vamos começar, a primeira entrevista que a gente tem é com a filha da Marielle. Vamos lá. E a gente tem dito que hoje é um marco de um novo Brasil. Hoje é o marco de um novo Brasil porque o Estado brasileiro precisa dar resposta para a sociedade, para a democracia, que a gente não pode deixar impune. A justiça plena, para minha mãe e para o Anderson, passa pela responsabilização, passa pela não repetição e pela reparação para nossas famílias. Então, hoje é um dia muito difícil, é o dia que a gente sonha e sonhava acontecer nesses últimos 8 anos. Então, quero agradecer a todo mundo que fortalece a nossa luta e que amanhã a gente sai com a vitória. Obrigada. Essa é a expectativa, né, Elo, desse julgamento, e a gente falava aqui no começo do programa, queria te ouvir um pouco, Elo, porque eu sei que você também acompanhou esse caso, né, 8 anos. São 8 anos de espera, até o caso do golpe foi mais rápido, né, 2023, e a gente já teve esse julgamento, e aí quando a gente para fazer conta, 8 anos é muito tempo, né, Elo? Muito, muito, muito tempo, e esse ano também marca 10 anos da eleição de Marielle Franco. Né? Então, 10 anos depois que ela foi eleita, 8 anos depois que ela foi assassinada, é que a gente finalmente vê o caso chegar a uma possibilidade de justiça. E foi preciso a gente ter digamos assim, uma redemocratização do Brasil, né? A volta da democracia com
o fim do desgoverno Bolsonaro e a eleição do presidente Lula, a retomada desse caso, a federalização desse caso, para ele finalmente chegar a esse momento de agora. A Aniele Franco, a ministra, ressaltou que não se pode descartar o trabalho que foi feito antes da gente chegar aqui, mas que sem a federalização desse caso e sem a volta do funcionamento da democracia, a gente não chegaria onde a gente chegou. Então, eu acho que por isso é tão importante, esse caso vai tão além do brutal sofrimento que foi imposto a essas famílias. Trata-se também de uma defesa da democracia. Os pais da Marielle Franco também falaram aqui hoje, se colocaram de maneira bastante forte, bastante veemente, mostrando toda a dor dessa família, mas a confiança de que chegou a hora de se fazer justiça. Elô, a expectativa é que tenha... Qual o tempo de duração do procedimento agora? Tem alguma expectativa? A corte se pronunciou? Vai ser um dia, 2? Vai terminar essa semana? Como é que vai funcionar? Olha, Demori, a expectativa é que termine amanhã, se possível hoje. Se der tempo hoje, acho difícil por conta do número de pessoas que precisam se pronunciar, das defesas todas, então acho difícil que dê tempo para terminar hoje, mas se der tempo, termina hoje ainda, mas o dia de amanhã está separado também para a continuidade deste julgamento, que aí sim, com certeza, amanhã será já a conclusão de todo esse processo. Muito bem. E a gente ouviu, né, primeiro a filha da Marielle, que era uma criança, né, na época, uma pré-adolescente, né, tem 8 anos isso, foi a Luiara Franco. A gente vai ouvir agora a Aniele, ministra e irmã da Marielle. Desse, né? O caso da Marielle, eu tenho dito que abriu a tampa do bueiro, literalmente. E, infelizmente, teve que ser a minha irmã. E que eu não desejo isso para nenhuma família. Não sei se vai dar conta, mas eu, de fato, espero que as autoridades, as instituições possam agir firmemente para que a gente tenha e chegue a um projeto político de país mais seguro para todo mundo. Essa tampa do bueiro que a gente vinha falando antes, né, Elô? Abriu a tampa do bueiro porque, a partir do caso Marielle, você começa a olhar para os delegados da Polícia Civil, para como a coisa operava lá, você descobre que o Rony Lessa, o próprio Queiroz, que era lá o tesoureiro do Bolsonaro, o Adriano da Nóbrega, vários casos deles tinham sido enterrados, você descobre que dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro tem um esquema de venda de aceleração ou lentidão de procedimentos investigativos, engavetamento ou desengavetamento de casos, né, Elô? Então, o destampar a tampa do bueiro é isso, não é o assassinato da Marielle em si. A preocupação dessa gente toda era o que tinha debaixo dessa história, Elô. Uhum. Exatamente, existe também toda a preocupação em não permitir que autoridades usem os seus cargos para cometer esse tipo de crime. Então, uma necessidade também de investigar nesse sentido. E o que a ministra estava respondendo era justamente a pergunta que eu fiz, se essa PEC da segurança, se o PL antifacção vão dar conta de desmontar esse sistema todo. E foi o que ela disse, não sei se vai dar conta, né? Mas eu espero que a gente consiga construir um país mais justo. Então, eu queria dizer para vocês também que eu estou vendo passar por aqui, entrar nesse julgamento, todos os deputados do PSOL, porque vocês sabem, tem uma assessora do PSOL, a Fernanda, que foi sobrevivente, né, é sobrevivente dessa tentativa de assassinato. Então, a deputada Talíria chegou aqui, Petroni, e realmente se abraçou com uma pessoa que também está envolvida na busca de justiça, e chorou muito, muito. Então, é um dia assim, difícil, mas de muita emoção, mas de muita confiança na possibilidade de finalmente se chegar à justiça. Vi o deputado Chico Alencar, vi o deputado Tarcísio Mota, também entrando aqui agora há pouco. Então vai ser um dia que vai ser acompanhado de perto por todas essas pessoas. No Brasil e no mundo. Porque hoje quem é progressista no mundo sabe quem é Marielle, sabe desse caso. O mundo fala disso, o mundo cobra uma resposta, né? E a gente vai ter essa repercussão internacional também, e a gente vai acompanhar isso. É uma resposta que é cobrada não só no Brasil, no mundo inteiro. E, Elô, a gente tem aqui o depoimento que você chamou para a gente, que você fez agora de manhã, a Elô está lá, da Mônica Benício, que foi a companheira da Marielle, a gente vai ouvir juntos também. Que esse é um momento muito importante, muito emblemático para nós,
para a nossa democracia, para nós familiares, mas, sobretudo, para que a verdadeira justiça por Marielle Anderson seja feita. A justiça onde esse ecossistema criminoso do Rio de Janeiro possa ser desmantelado. Nós não podemos falar de justiça plena para Marielle Anderson se não destruirmos a estrutura que possibilitou que eles fossem assassinados da forma como foram. Então, eu agradeço a todos e todas que acompanharam até aqui e espero que o Supremo faça hoje uma condenação que seja exemplar para que dê a mensagem ao nosso país, para que isso nunca mais aconteça. Do mundo, Vivi, e é importante, interessante também notar como a mãe da Marielle, né, ela disse que confia nas instituições que têm dado importantes decisões para o Brasil e para o mundo, fazendo uma referência clara ao julgamento da tentativa de golpe no 8 de janeiro. E isso é importante, a gente estava falando sobre as repercussões da Marielle, Vivian. A época da morte da Marielle, Elô, a Marielle era muito conhecida no Rio de Janeiro, não tinha projeção nacional, era uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro, mas ela acabou virando um símbolo porque representava a renovação política, em especial dentro desse campo que carece tanto de novos nomes na política, né? O símbolo que a Marielle virou é exatamente por isso. Foi morta por motivos políticos. Nunca é demais a gente lembrar Marielle, uma mulher preta, bissexual, que fazia da sua identidade um espaço de vivência política. Não era a única pauta da Marielle, em especial porque ela vem de comunidade, tinha uma pauta muito grande ligada a essa comunidade. A Marielle era um símbolo e virou esse símbolo hoje, por isso a repercussão tão grande que a gente tem no mundo todo, né, Ricardo, em relação à morte da Marielle Franco, virou um símbolo, né, sem, obviamente, querer comparar a época que virou Chico Mendes, na época do seu assassinato. Também espero. Pré-internet, né? Vamos fechar essa meta, gente. Um símbolo de uma luta política do nosso tempo, de pessoas invisibilizadas politicamente, que acessam esse poder e, ao acessar esse poder, incomodam as elites políticas da localidade onde habitam, no caso, no Rio de Janeiro. A Marielle incomodava muito. Foi morta por conta de questões fundiárias, né? A gente falava aqui sobre regularização de espaços imobiliários ilegais no Rio de Janeiro, mas foi morta pela atuação política. É importante demais ressaltar isso sempre, em especial as identidades que a Marielle carregava de forma tão brilhante na sua curta, mas importante atuação política. Eu queria destacar uma figura que é protagonista desse dia de hoje e dessa investigação como um todo, que é o Flávio Dino, ministro, que é presidente da primeira turma. Ele vai presidir esse julgamento e foi ele, foi a partir de uma decisão dele, quando era ministro da Justiça, que ele fez uma promessa para a família da Marielle Franco: olha, nós vamos resolver esse caso. Logo que ele assumiu, ao tomar posse como ministro da Justiça, ele já fez essa promessa e conseguiu solucionar o caso a partir do trabalho da Polícia Federal, e hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e vai presidir esse julgamento. Então, assim, o Flávio Dino é uma figura essencial, fundamental para o dia que nós estamos vivendo hoje. Ele só está acontecendo em razão do trabalho do ministro Flávio Dino como ministro da Justiça e agora como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu só destacaria aí que realmente foi muito falado aqui hoje nessa coletiva, que claro que deu o motivo da Marielle ter sido tão perseguida por esse grupo em particular, foi ela ter colocado o dedo numa ferida muito séria do Rio de Janeiro, que é o envolvimento de milícias com questão fundiária. Agora, é claro que, como disseram aqui os familiares, julgava-se que corpo negro seria descartável, seria fácil de eliminar sem provocar consequências, né? E a gente está chegando hoje aqui nesse momento tão emblemático, tão importante, tão decisivo para a justiça brasileira. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!